Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos continuar então a leitura da nossa Bíblia, né? A gente está em Romanos. Hoje vamos ler com vocês Romanos 4. É Abraão que foi justificado pela fé. Então, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e vem aí com a gente. Vamos lá? Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebendo o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tiveram na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há a transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os homens e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. O que a gente vê daqui? Então, é necessário ler a Bíblia para ser salvo? Não, de forma nenhuma. Não é necessário ler a Bíblia para ser salvo. Mas as leis de Deus é algo que caminha no coração. Pode o homem mau salvar-se? Não, porque ele não tem um coração bom. Então, como o homem mau se salva? Através da palavra, conhecendo a palavra. Nós temos a tendência de todos nós sermos maus, ainda mais vivendo
em sociedade, ainda mais vivendo na sociedade que a gente vive, com tanta iniquidade, com tanta sensualização, com tanta prostituição, com tanta... Enfim, né, gente? Com tanta coisa errada, né? Bandidolatria, idolatria a ídolos de carne, tanta coisa errada que a gente vê. Então, para esse homem se salvar é só através da palavra de Deus. É mais fácil você se salvar conhecendo a palavra de Deus do que não conhecendo. Por quê? Porque conforme Paulo nos diz, feliz daquele homem a quem não é imputado, né, pecado. Mas a quem que não é imputado pecado hoje em dia? Se você vive em sociedade, você automaticamente, praticamente já está em pecado. Ninguém mais vive como bicho, ninguém mais vive isolado da humanidade. Fora poucas comunidades aí, os Amish, a gente ainda vai falar sobre eles, né, que vivem ainda isolados, em pleno século XXI, gente, sem luz elétrica, sem nada. Eles têm histórias muito interessantes, a gente ainda vai discorrer sobre eles, sobre outras religiões, sobre o que pensam, tá? Até porque aqui, você sabe, aqui no canal a gente não trata de religião, a gente trata de amar ou não, tá, Jesus Cristo, né? E só aquele que ama a Jesus Cristo, esse que é salvo. Não precisa então, tá, gente, saber a Bíblia de cor, não precisa ler a Bíblia de cor, não é nada disso, tá? Você tem que ter no seu coração a bondade. Uma das formas de você ter bondade, inclusive você congregando na sua igreja, você louvando a Jesus Cristo, para que você assim se aproxime ainda mais deles. Tá entendido, gente? Então, rezar aqui para vocês, desejar uma excelente semana, uma semana abençoada, que amanhã seu dia comece com muita tranquilidade, com muitas bênçãos. Lembrando ainda que esse ano é o ano da provisão, o ano em que coisas boas acontecerão na tua vida, e para isso procura então ser uma pessoa também boa. Assim você terá boas provisões. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos amanhã, 7 da manhã. Lembrando que a gente está sempre aqui, 7 da manhã, 7 da noite. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Nos vemos em breve. Tchau.